E aí, sumidos, como vocês estão? Vocês estão bem? Venho aqui por meio dessa cara de pau, depois de 4 meses sem postar no canal, conversar com vocês com um canal novo, tá? Se vocês não repararam, eu postei com o meu canal original e meu canal novo, então já se inscreve fazendo favor. Ai, Carol, você não consegue nem postar no seu canal original, por que você criou um canal novo? Não sei também. Se inscreve que aí você vai saber se vai dar certo ou não. Bom, gente, eu não sei nem por onde começar, de verdade. Eu acho que não é só na minha vida, mas a gente vê também os efeitos no planeta, né, nas coisas que têm acontecido aí mundo afora, e eu acredito que na vida de vocês, me contem aqui embaixo se foi fácil esse primeiro trimestre, porque pra mim, como vocês podem observar, né, a pessoa que corta a franja, você acha que ela tá bem? Não sei, tem toda uma teoria aí na internet de que quando a gente corta a franja é porque a gente, né, está à beira de um surto, talvez? Bom, à beira ou não, eu sobrevivi ao primeiro trimestre de 2026. Então, se você também sobreviveu, já comenta aqui embaixo. Eu sou um sobrevivente, eu sobrevivi. E falando em teorias de internet, eu queria falar aqui hoje, tentando dar um gancho até para explicar uma das principais coisas, né, dos principais caos que aconteceram comigo, sobre a teoria da torrada queimada, que é aquela teoria de que quando alguma coisa dá errada no seu dia, sei lá, você tá atrasado pro trabalho, aí você perde o ônibus, fica muito bravo, fica muito revoltado, porque você tinha, sei lá, uma apresentação do trabalho, e aí quando você chega no trabalho atrasado, suado, revoltado, você vê a notícia de que o ônibus sofreu um acidente. Ou, no caso, a torrada queimada, né? Você tá lá no seu café da manhã, de repente sua amiga te manda uma mensagem, você começa a ver o maior babado, aí você engaja lá na conversa, fala, amiga, eu não acredito, como isso, tal, o tempo passou, você não percebeu que você tinha deixado a torrada na torradeira e mudado a configuração dela, porque você é uma pessoa apressada e ansiosa, e você colocou lá na torradeira pra ela aquecer mais rápido, só que pra aquecer mais rápido você tem que ficar de olho, pra apertar o botão antes que ela torra, aí ela torrou, ficou intragável, não tem como comer aquele carvão puro, você joga fora e faz uma outra torrada, e isso também te atrasa. E aí você fala pra si mesmo, não, se eu tô atrasando, se isso aconteceu, é porque realmente era pra eu ter me atrasado aí uns 3 minutinhos, porque 3 minutos atrasada eu fiz um outro caminho pra faculdade ou pro trabalho, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo, é como se algo que dá errado no seu dia te atrasasse ou fizesse você mudar de rota, e isso acaba evitando com que algo muito pior acontecesse. Pois é, gente, como eu contei pra vocês no meu Instagram, aliás, muito obrigada pelas mensagens das pessoas. Meu, por onde você anda, você tá bem? Tô viva, mas faltando um dia pra eu voltar pro Canadá, né, já com passagem comprada, check-in quase feito, eu decidi procurar meu passaporte, né, que normalmente é uma coisa que a gente não carrega no nosso dia a dia. E eu, pelo menos, não sou uma pessoa que usa o passaporte ali na carteira do dia a dia e carrega comigo na bolsa. Eu deixava ele numa gaveta específica, num lugar específico. Cadê meu passaporte na gaveta específica, no lugar específico? Gente, o passaporte não tava lá. Eu passei 8 horas caçando esse passaporte. Eu deixei todo mundo da minha família maluco. Todo mundo que eu pisei na casa nesses últimos 3 meses ficou maluco. Fiz a galera arrastar sofá na casa da minha avó lá no interior. Nem sei explicar pra vocês, mas assim, foi tenso, foi um baque pra mim, porque eu não conseguia entender. Eu não conseguia lembrar aonde eu tinha colocado esse passaporte, e eu tinha usado ele pela última vez pra renovar o meu visto americano, né? Porque eu aproveitei que eu tava aqui no Brasil, falei, cara, meu visto vai vencer, vou refazer o visto, até porque eu preciso dele pra entrar no Canadá. Eu entro com o ETA, né? Que é aquele Electronic Travel Authorization. Ele fica meio que vinculado ao seu visto americano, ou quem tem visto americano sai mais rápido. Eu não sei essas burocracias aí, eu não vou saber explicar. Eu só sei que, pra mim, ele era necessário porque foi como eu entrei das últimas vezes. De turista, né? No Canadá, no caso, porque eu sou uma mera turista no Canadá, pra quem não sabe. E aí, gente, que eu fiquei muito frustrada, porque eu comecei a entender ali, quando se passaram umas 12 horas do estresse, que eu enlouqueci todo mundo, que eu ia ter que refazer o meu passaporte. Que realmente ele não ia aparecer, porque eu não sei o que aconteceu, ele evaporou. Até agora, eu não consigo conceber isso na minha cabeça. Ok, Leonardo teve que ir embora, né? Meu namorado foi embora pro Canadá, porque ele tinha que trabalhar. Eu fiquei aqui, comecei a me movimentar, né? Abri o computador, falei, meu Deus, qual que é a primeira etapa, né? Vamos fazer um BO eletrônico, vamos, o quê? Notificar a embaixada americana, né? Que é uma das coisas mais importantes que eu tinha que fazer, porque, gente, se alguém achou esse passaporte, ou roubou, enfim, tinha um visto americano recém-tirado ali, que a pessoa pode estar cometendo crime no meu nome lá nos Estados Unidos, eu não sei. Então, comuniquei a embaixada americana e eles me retornaram falando, ó, seu visto foi cancelado, mas assim, você vai ter que refazer todo o processo, e dessa vez é o processo inteiro, porque como eu já tinha o visto americano há muitos anos, quando você vai renovar, é muito mais rápido o processo.
Você não precisa ir lá fazer a entrevista de novo. Então, quando você abre a agenda das embaixadas, tem as datas próximas, assim. Você não vai achar um agendamento muito distante, como é normalmente quando você vai tirar do zero, né, pela primeira vez. Pois é, gente, mas como eu tinha que fazer do zero, eu comecei a lembrar dessa coisa das datas, né? As datas, normalmente, quando você vai tirar passaporte, visto americano do zero, geralmente são meses, né, distantes do dia atual. Mas eu falei, né, uma coisa de cada vez. Vamos ver onde eu consigo fazer meu passaporte. Então lá vai eu achar um lugar na Receita Federal, a Polícia Federal. É Polícia Federal. Vamos achar uma Polícia Federal em São Paulo que tem uma data próxima, porque eu estou com muita pressa, né? E ver se o meu caso, né, se enquadra em de repente tirar um passaporte de urgência. Não sei, eu não tinha conhecimento sobre isso. Procurei todas as polícias federais dessa São Paulo. Não tinha data assim até maio. Falei, não tem problema, temos muitas cidades em volta. Vamos ver Barueri, vamos ver Santana de Parnaíba, vamos ver Campinas, Santos, sei lá, Itu, Bauru. Nem sei se essas cidades têm lugar para tirar passaporte, mas assim, eu olhei todas as cidades ao redor de São Paulo, até 4 horas de distância, nada próximo. Eu fui achar data só em Presidente Prudente, que é onde mora minha avó, né? Minha avó mora ali naquela região. E eu falei assim, gente, quais são as chances de não ter lugar nenhum para tirar passaporte com urgência aqui nessa São Paulo, nesse estado, e só ter lá em Presidente Prudente, que é quase divisa com Mato Grosso. Tudo bem, não tem problema, pelo menos eu vou ficar na casa da minha avó. Ela vai eu pegar o carrinho, dirigir 9 fucking horas até chegar na cidade da minha avó, que é uma cidadezinha próxima. Cheguei lá cansada, mas feliz, porque eu ia poder passar mais tempo com a minha família. Beleza, agendei, tirei o passaporte, nada de problema quanto a isso. Mas, em uma noite específica, minha avó mora sozinha, né? Ela é uma senhora de quase 90 anos, ela vai fazer 90 anos ano que vem. Você olha pra ela, cabeça melhor que a minha. Você não dá mais que 60 anos pra ela, porque ela é uma mulher que se cuidou, muito bem dirige, vai pro forró, assim, é complicado pra mim, às vezes, quando eu vou no médico com ela, as pessoas não dão prioridade, porque dentro da prioridade dos idosos, quem tem mais de 80 anos é prioridade acima de quem é idoso. E aí eu tenho que ficar, moça, minha avó tem quase 90 anos, tem como passar ela na frente da galera de 60, dos mocinhos de 60? Ela, ai, desculpa, é que a sua avó é tão... E realmente ela é uma senhora muito bonita. E bem cuidada e saudável. E por conta dela ser muito independente, dirige, vai pro forró e tal, ela mora sozinha, né? Apesar da minha tia ser vizinha de um lado e a minha prima ser vizinha de frente dela, né? Então ela tem a família ali o tempo inteiro com ela. Nessa noite específica, que só tava eu e ela, a minha tia e a minha prima estavam na casa de uma outra tia em uma outra cidade vizinha, eu entrei no banho, era mais ou menos umas 9h30 da noite. Quando eu saí do banho, minha avó tava quase no chão. Ela tava segurando o braço esquerdo dela, dizendo que ela não conseguia levantar, que ela tava sentindo uma dor absurda. E na hora, eu lembrei do meu treinamento da Emirates. Graças a Deus, gente, a Emirates já me livrou de tanta situação, assim, em questão de saúde, de não negligenciar sintomas. E caso vocês não saibam, quando uma pessoa sente, principalmente mulher, né, sente uma dor no braço esquerdo que irradia até o ombro e até o pescoço, isso pode ser sintoma de muitas coisas, inclusive de infarto. Eu falei, não diga mais nada, já peguei o carro, tirei da garagem e tava abrindo o portão, voltei para buscar ela. Ela falou, não, eu tomei um Dorflex, imagina, eu não vou hospital nenhum, já vou ficar boa, vou tomar um Dorflex e vou passar. Pensei, cara, não, é muito sério, não custa nada a gente ir na Santa Casa. Medimos a pressão dela tava altíssima, se eu não me engano, era tipo 19 por, sei lá, cacetadas. E aí corri pra Santa Casa com ela, minha tia e minha prima encontrou a gente lá, tal, foi um away, blá blá blá, enfim, gente, resumindo, a gente descobriu que minha avó tinha várias questões de saúde, inclusive uma questão no rim super séria, e que um dos remédios que ela tomava, acho que para diabetes, era um remédio que estava intoxicando mais ainda o rim dela, que se ela continuasse assim, Deus me livre, poderia ter acontecido pior, né? Então ela teve que fazer um cateterismo, enfim, a gente acabou passando aí 10 dias internada com ela no hospital. E no meio desse turbilhão todo de emoções, né, e essa pressa para tirar o meu visto, tava eu no hospital. Quando meu passaporte tinha saído, eu falei, bom, agora que eu recebi o passaporte, a próxima etapa é tirar o visto americano, né? E aí, querida, quando eu abri o meu computador e eu fui olhar as agendas das embaixadas americanas no Brasil inteiro, óbvio que a primeira que eu olhei foi São Paulo, e eu acho que o meu coração saiu pela minha boca. Porque para fazer o visto americano pela primeira vez, assim, que envolve entrevistas e tal, só tem data para outubro.
Quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, eu só vou poder voltar pro Canadá em outubro. Eu fiquei cega. Cega, 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 cega. Eu lembro que eu liguei pro meu pai, ou meu pai tava me ligando ao mesmo tempo. Eu atendi, expliquei tudo que tinha acontecido com a minha avó e as coisas que estavam acontecendo nos últimos tempos. E aí ele me falou uma coisa que na hora me trouxe uma paz. Aquilo me colocou num centro, assim, que quando eu expliquei que a minha avó tava tendo um possível princípio de infarto, que a gente teve que internar ela e que eu tava lá, na hora ele falou assim, agora tá explicado por que seu passaporte sumiu, né? Aí eu demorei uns 5 segundos, assim, pra assimilar ele. Tá explicado, né? Aí eu, se o meu passaporte não tivesse sumido e eu não tivesse encontrado o único lugar próximo para refazer o meu passaporte em Presidente Prudente, que é a cidade próxima da minha avó, e estar com a minha avó em uma noite específica onde ninguém estava lá em volta dela, onde ela estava com um sintoma muito sério e ela ia tomar um Dorflex e dormir, o que poderia ter acontecido se eu não estivesse lá? Será que ela ia pedir ajuda para alguma outra pessoa? Para algum outro vizinho? Ou ela ia só tomar o Dorflex e dormir? Gente, isso me deu um na minha mente. E na hora eu lembrei da teoria da torrada queimada. Desliguei o telefone com meu pai, contei isso pra minha avó e a gente ficou refletindo e viajando durante um tempão. Aí eu me acalmei, peguei o meu computador de novo e falei, não, beleza, em São Paulo não tem, Brasília só tinha, sei lá, pra maio, Rio de Janeiro tinha no final de abril, mas as datas para fazer a entrevista e tirar a digital e a foto eram muito longe, assim, uma da outra, então, e eram em lugares diferentes, então eu ia ter que ficar, sei lá, uma semana no Rio de Janeiro. Aí eu falei, nossa, enfim, gente, Curitiba também não. Aí eu fui achar, sabe aonde? Em Recife. Cara, Recife. Fica a dica aí pra vocês, tá? Se você estiver querendo tirar o visto americano e não tá com paciência ou tem uma viagem agendada para antes de outubro, vai na Embaixada de Recife que lá sai super rápido. Aí, gente, acabando para Recife, gastei uma grana, porque não é barata a passagem para ir até Recife. Tantas coisas aconteceram, eu não quero ser negativa, mas assim, cara, foi uma maré de coisas acontecendo. Por exemplo, comprei a passagem para Recife, foi uma paulada, assim, muito caro. E tudo isso eu tava no hospital, né? Então eu tava ali não só convivendo com a minha avó, mas eu tava vendo outras pessoas nos outros quartos, no corredor, quando eu ia buscar água, quando eu ia fazer alguma outra coisa, chamar uma enfermeira. Eu via pessoas em situações muito horríveis de saúde, assim. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu tô reclamando que coisas muito pequenas, dinheiro a gente recupera, beleza. Deixei minha avó no hospital, minha tia veio ficar com ela. Embarquei para Recife, nesse meio do caminho, o meu voo de Presidente Prudente para São Paulo, porque eu não tinha voo direto para Recife, ele atrasou, então fez eu perder a conexão de São Paulo para Recife. Eu tive que correr atrás das companhias aéreas com uma carta, porque as conexões eram com companhias diferentes. Consegui chegar em São Paulo, mas assim, eu cheguei em Recife faltando 3 horas para minha entrevista, tudo isso sem dormir. Tive uma situação absurda no voo, porque tava rolando o Lollapalooza, né, em São Paulo, então o meu voo só tinha adolescente. E aí, quando o avião pousa, e eu tava, sei lá, sentada na poltrona 35, eu tava no corredor, aí as duas meninas que estavam, uma no meio e uma na janela, levantaram, e todo mundo levantou ao mesmo tempo, e aí meio que você não tem como sair da 35, pular a cabeça de todo mundo e sair do avião. Eu não tinha por onde sair, porque o corredor as pessoas já tinham levantado com as suas malas, e a menina começou a empurrar a minha perna. E aí, gente, juro, eu fiquei assim, ó, tipo, tudo isso aconteceu, a minha cabeça tava latejando, e eu comecei a querer rir. Porque não adiantava mais eu chorar, não adiantava mais eu ficar revoltada com a vida, eu comecei a rir. E aí, quando a menina começou a literalmente querer passar por cima de mim, eu falei, amiga, eu não tenho pra onde ir, calma, todo mundo vai descer do elevador, eu ia falar, do avião. Aí ela, mano, uma adolescente de, sei lá, 19 anos, ela virou pra mim e falou assim, anda, vaza, sai da minha frente. Eu olhei pra cara dela, eu tava, tipo assim, era a última coisa que eu esperava ouvir de uma pessoa naquela situação. Aí eu falei, mas eu não tenho pra onde ir. Ela, não sei, só some da minha frente. Aí eu falei, agora eu vou apanhar também aqui. Eu não consegui reagir. Gente, eu nem sei porque eu tô falando isso aqui, mas é só pra mostrar pra vocês que, tipo assim, foi uma coisa acontecendo atrás da outra, que eu ainda também tive que mudar o lugar que eu ia ficar, eu perdi dinheiro também com isso.
porque eu marquei um hostel super baratinho, e aí por conta do meu voo atrasar, eu ia chegar de madrugada, eles não aceitavam check-in de madrugada, eu tive que pagar um hotel caríssimo. E eu só sei que a hora que chegou a minha entrevista, e aquela mulher falou, seu visto está aprovado, nossa, é como se eu tivesse liberado todas essas coisas que eu tava segurando no meu, acho que eu tava andando assim, velho, juro. Eu tava andando assim. Foram muitos aprendizados, tá? Eu tô falando aqui pra vocês dos fatos acontecidos, mas foram muitos aprendizados. Desde o momento de ficar no hospital, conviver com a minha avó com 90 anos, porque eu sempre convivi com ela num ambiente descontraído da casa dela. Ela, como eu disse, uma pessoa super saudável, super alto astral, super ativa, sempre com pessoas em volta. Tá com ela num hospital onde ela dependia de mim pra colher o xixi dela. E toda vez que eu ia colher o xixi dela, e ela tinha que beber muita água, então era muito xixi o tempo inteiro, ela soltava uma piada meio que constrangida pela situação, né? Tipo, ai meu Deus, eu tô no fim da vida e ainda tenho que passar por essa humilhação. Aí eu, ai vó, que fim da vida, que horror, para de falar isso, vai viver muitos anos ainda. Aí ela, filha, não. E meio que não, né? E aí conviver com o fato de, meu Deus, como é estar no final da vida. Esses últimos meses eu refleti muito, e eu sou uma pessoa com sol em peixes. Na casa 8 de Escorpião, para mim, desde sempre, foi muito difícil e muito desafiador lidar com a finitude da vida, né? Lidar com a morte, fim de ciclo, terminar ciclos. Eu tive que refletir muito sobre isso, porque em um momento, inclusive, que ela pediu para fazer um pagamento com o Pix dela, no aplicativo dela, eu precisava enviar um comprovante pro meu tio, e eu olhava assim no WhatsApp para achar o nome dele, porque, enfim, o celular da minha avó é diferente do meu, então eu não sabia mexer direito. E eu ia encontrando pessoas no WhatsApp que não estão mais aqui, tipo, a maioria dos amigos dela já morreram. Fora que enquanto eu tava com ela no hospital, estourou a guerra no Oriente Médio. Não a guerra que já existe lá, mas a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E o Irã bombardeando os Emirados Árabes. E uma das minhas melhores amigas me mandando foto de míssil na cabeça dela e dos filhos dela, ela brincando no parquinho e míssil sendo interceptado na cabeça dela. Gente, foi tanta coisa ao mesmo tempo que me travou. Tipo assim, eu vivi no automático. Né? Então, a minha avó estava precisando de mim naquele momento, eu estava focada em fazer o passo a passo do meu passaporte, né, que é burocrático, você tem que ficar esperando, né, fazer o passaporte, depois liberar a agenda para fazer fazer o visto na embaixada, ir até lá, voltar. No meio disso tudo, eu estava vivendo esses conflitos do dia a dia e tentando deixar isso não me consumir. E nesse processo eu não só refleti muito, né, sobre a morte, sobre perdas, sobre a situação do mundo, mas sobre o que eu precisei dizer não dentro da minha vida, né, dentro de mim, para que eu não ficasse mais sobrecarregada. Então eu precisei terminar amizades, porque sabe quando seu copo tá tipo assim, muito, muito cheio? E aí você percebe que você tá deixando outras coisas e outras situações encherem mais o seu copo transbordar, e são situações que você precisou olhar nesse momento de muito estresse e falar, caramba, eu não preciso disso, eu não tô de acordo com isso, essa situação não é uma situação que me faz bem, essa pessoa não é uma pessoa que me faz bem, e eu precisei cortar. Eu, que sou uma pessoa que tem dificuldade em falar não e cortar, eu sempre procurei agradar. Nossa, velho, vocês não devem estar entendendo nada. E ao mesmo tempo assistindo o Big Brother, porque eu não tinha muito o que fazer no hospital, então a gente ficava com a TV ligada, assistindo o Big Brother, e por mais fútil que seja um reality show, eu não concordo. Eu acho que assistir pessoas reais, tendo interações reais, é sim uma aula de antropologia e é sim uma oportunidade pra gente se enxergar em determinados personagens ali. Mano, nossa, eu nem vou saber explicar, mas assim, assistir a Ana Paula e as coisas que ela fazia dentro daquele reality, a forma como ela se portava e não aceitava determinadas situações e ia lá e entrava em conflito e falava, tipo assim, aquilo foi tão inspirador pra mim, porque é uma pessoa que acredita muito nos mesmos valores que eu, é uma pessoa que, pelo menos pelo que eu vi ela falar ali no reality, eu passei a admirar muito, e é uma mulher extremamente forte. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que eu me identificava com a Ana tem
qualidades e características que eu sinto que eu tenho dentro de mim, mas eu nunca tive coragem de libertar elas. E ela tinha a Samira, que era uma personagem ali que eu gostava muito no começo, porque a Samira chorava nela. Eu também sou uma pessoa que, às vezes, quando eu preciso expressar raiva, e diante de quase todos esses momentos que aconteceram comigo, né, eu chorei, porque é a simples reação do meu corpo a determinadas situações de frustração. Eu me vi muito nela em situações que não são legais e que eu não concordo. Que são situações onde ela colocou, de repente, até o caráter dela em xeque, por ela querer agradar a todos. E ela querer, talvez, o prêmio, e por isso ela queria... enfim, eu tô viajando aqui, tá? Mas eu queria dizer pra vocês que dentro disso tudo ainda tinha o Big Brother refletindo ali certos comportamentos e me mostrando coisas que eu precisava libertar dentro de mim, porque... tô até com dor de cabeça de falar disso aqui pra vocês. Mas a moral da história é que eu vi que, por mais que as pessoas falassem pra mim, né, Carol, diante de toda essa situação que aconteceu entre seu passaporte, você, a sua avó, ter que ser hospitalizada, olha como as coisas acontecem por um motivo, né? Olha como, de repente, alguma coisa que dá errada não fez você estar numa situação em que você pôde ajudar alguém ou evitar que algo pior acontecesse. Eu vi muita gente puxando isso pra esse lado mais espiritual de destino, que é válido. Inclusive, eu que sou uma pessoa agnóstica, eu cheguei na igreja com a minha tia, eu gosto do ambiente da igreja, eu vou sempre que eu tô no interior, porque eu me sinto mais leve. Depende muito do sermão do padre, assim, às vezes tem coisas que ele fala que eu saio com um pouco de raiva, mas aí a maioria das vezes eu saio feliz e leve, sabe? Mas eu ainda percebo que existe muito um lado psicológico também, eu tenho me interessado demais por psicologia nos últimos meses também, Jung. Eu sou a louca do Jung agora. De que, cara, a nossa mente, ela não sabe lidar com o acaso. Ela precisa sempre encontrar um sentido no caos, sabe? O caos por si só, a gente não sabe lidar com ele. Então, eu sinto que a gente, por exemplo, essa situação que aconteceu comigo, eu procurei muito achar um significado dentro dessa situação. Então, quando meu pai trouxe esse significado, eu meio que me apeguei a ele, mas que eu tenho total consciência que pode não ser, pode ter sido só uma coincidência. Porém, a nossa mente sempre busca encontrar sentido e significado e tá tudo bem. E no final das contas, essa teoria da torrada queimada, ela é mais uma metáfora mesmo pra gente aceitar os contratempos da vida e as coisas que fogem do nosso controle. E entender também que nem todo inconveniente é necessariamente uma perda. E tá sempre atento a esses momentos. Gente, que loucura, né? Enfim, por hoje é isso. Eu ia falar mais coisas, mas eu lembrei que eu tenho um canal novo e que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então eu ainda tenho mais 10 dias em São Paulo. Eu provavelmente vou fazer coisas por aqui e compartilhar com vocês. Me conta aqui embaixo se vocês acreditam na teoria da torrada queimada e se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês. De repente acontecer aí um inconveniente da vida que evitou, talvez, que algo pior acontecesse. Tá bom? Então, um beijo pra vocês e até mais.